Hello, people! Vocês sabem por que eu estou falando assim? Imagino que saibam, né? Boa noite, bom domingo, boa semana. Bom, o meu hello para todos foi uma ironia, claro, né? Nós estamos falando aqui do Pan Academia, mais um domingo fantástico e maravilhoso, exceto pelo fato de que batemos 50 milhões de mortes pela Covid, de atingidos pela Covid, e mais de 1 milhão e sabe lá tantas, 2 milhões nesse mundo de cabeça para baixo que vivemos, sem falar também do nosso querido Amapá, que absolutamente sumiu das manchetes deste Brasil nesta semana, por causa do Hello America desta semana, que invadiu as nossas redes sociais, que invadiu a nossa televisão, porque, claro, as eleições nos Estados Unidos certamente são muito mais importantes do que se passa nesse Brasil, não é? Neste Brasil de Bolsonaro, não é verdade? Então, eu queria iniciar a nossa semana e o nosso programa deixando aqui um alerta. A boca desta criatura que vos fala não pode deixar de comentar certas coisas. Vocês já me conhecem, né? Então lá vou eu. O negócio é o seguinte, gente. Parabéns para os States. Parabéns por terem recuperado uma suposta democracia. Muito legal. Só que a gente não pode deixar de pensar no seguinte, gente. Estados Unidos, Norte América, sempre nos colonizou, sempre nos imperializou. E isso não vai mudar, amores. Joe Biden é branco, Joe Biden é norte-americano. Sua querida Kamala, por mais negra que seja, assim como Barack Obama, por mais negro que fosse, ou seja ainda, ele não morreu, felizmente, também não desejamos a morte de ninguém. São pessoas que representam um bloco ocidental potente, endinheirado, empresarial, né? Capitalista, que está muito interessado mesmo, no fundo, gente, por mais democratas que se auto-intitulem, em continuar colonizando, explorando países e continentes como a América Latina e o nosso Brasil, continentes como pedaços interessantes, importantes da Ásia, tendo como polo geopolítico importantíssimo Israel, não é? E assim sucessivamente. Gente, vamos botar o pé no chão um pouquinho e parar de viajar, tá bom? Eu só queria dar esse toque de alerta para vocês. É bacana? Bacana. Mas para a gente, o que vai mudar? Muito pouco ou quase nada, pessoal. Umas sançõezinhas extras ali, merecidas, diga-se de passagem, por conta desse governo atual, que acabou de destruir muito do que já vinha sendo destruído. E em nome de um projeto neoliberal, vamos lembrar que, apesar de nossos governos de esquerda, houve muito escorregão por aí, não é? Então, menos. Vamos parar de idealizar e de pedestalizar o que vem de fora, gente. Vamos lembrar do que está aqui dentro, que é muito mais importante, tem muito mais potência. E esse daqui de dentro se chama povo brasileiro, classe trabalhadora, pessoal que está ferrado, que está estourado. É ali que rola uma força, uma potência que a gente não está conseguindo ver ainda e a gente precisa ver, ok? Desculpem se eu estou sendo ácida, mas eu passei a semana engasgada com o fato do Amapá, né, que está sofrendo horrores, sem falar o nosso Pantanal, a nossa Amazônia e tudo mais, que eu já tenho berrado aqui, né, semanas e semanas, desde que o PAN na academia começou, né, e fora as vítimas da Covid, né, sem falar tudo isso, né, o nosso Brasil fica esquecido e a gente idolatrando o que está lá fora. Então, desculpem a acidez, mas eu não podia deixar de falar disso, ok? Bom, voltando para a alegria, que a gente sempre traz também no nosso domingo, eu vou me audiodescrever. É uma alegria porque eu estou, assim, com uma maravilhosa, digamos, estampa de fundo roxo, que é, assim, homenagem a Nanã,
que é uma deusa africana maravilhosa, uma orixá linda e muito importante, né? Com florais brancos, em homenagem ao querido Oxalá, que é outro orixá muito potente. Minha franja rebelde de sempre, prateando muito, meu cabelo curto, castanho escuro ainda, mas também prateando, abaixo das orelhas, um brinco furta-cor, arco-íris, que é meu pai, Bessem, né, um orixá maravilhoso, de um simbolismo extremamente rico. Outro dia a gente conversa sobre isso. O meu batom cor de cobre, em homenagem a Iansã, meu espírito guerreiro, que está hoje aí afloradíssimo, meus olhos estão grandes de muita paixão, porque eu sou mesmo apaixonada, minha sobrancelha grossíssima, como sempre foi, e eu quero crer que já sempre será, e o meu bom e velho painel aqui atrás de mim, dizendo que eu corro sempre o risco de abdução pela música fantástica que é o rock, né? Aquele rock assim que vai do pauleira ao mais tranquilo, que é aquelas baladinhas do Beatles. Do outro lado, dizendo assim que eu só quero que o dia acabe zen, porque é preciso, às vezes, um tanto de silêncio nas minhas placas branca e preta, branca com cores, com letras pretas e preta com letras brancas, e acima de mim escrito em libras, amor. Porque, apesar de eu ser muito passional, eu também sou muito apaixonada. Passional, apaixonada, são as duas coisas muito parecidas e que se combinam e que se complementam. E eu também sou muito apaixonada por essa equipe linda que está aqui. Eu quero pedir desculpas de antemão, porque hoje nós só temos uma tradutora, mas só não quer dizer diminuição da qualidade. Quer dizer aumento da paixão. Nossas outras duas colaboradoras não podem estar aqui, mas a Zilma, porreta que só, está segurando aqui a peteca com a gente, e nós somos profundamente gratos a ela. E essa equipe linda do Alan aqui na frente, e o Alan lá atrás dos bastidores, e a linda Laura, que eu vou voltar a falar dela já já. Então, eu acabo de me audiodescrever e passo a palavra para o meu lindo, fantástico, maravilhoso Alan Damasceno. Mônica, querida, mais um Panacademia. Todos e todas aqui, todas reunidos para... reunidas para celebrar esse encontro, que são encontros dialógicos, encontros prazerosos, essas narrativas, possibilidades de pensarmos juntos, um outro mundo, um mundo possível, mais humano, plural, solidário. Então, muito obrigado a você que nos assiste, boa noite a todos e todas e todos. Eu vou me audiodescrever, depois eu vou fazer a audiodescrição dessa guerreira chamada Zilma Isabel, que hoje nos acompanhará por 1 hora na tradução e interpretação em Libras, tornando o Panacademia acessível a vários interlocutores que, a partir dessa mediação da interpretação e tradução, podem ter acesso ao que nós debatemos. Então, o professor Alan, lá da Rural, é um homem de meia idade, pele clara, bem branco, cabelos castanhos escuros curtos, sobrancelhas grossas, pretas, uso barba, uma barba cerrada, muito, como diz a Mônica, empratecendo, cheio de fios brancos, né? Isso já revela um pouco, né, da idade. Eu tenho olhos castanhos, uso um óculos de armação preta, formato quadrangular. Hoje, em homenagem à nossa convidada, eu estou com uma cor que é muito simbólica, eu estou com uma blusa, embora essa imagem praticamente fique no meu rosto, né? Pouco se vê sobre o meu corpo, porque a distância da tela do monitor para o meu rosto é muito pequena, porque o ambiente é pequeno, mas eu estou com uma blusa rosa em homenagem à nossa queridíssima Laura, e já a Mônica vai apresentá-la, porque ela está no meu coração, e o rosa, para mim, é simbólico dessa amorosidade que eu nutro e nutrirei a vida inteira por essa espetacular pessoa. Bom, o ambiente é um ambiente com fundo, uma parede branca, algumas almofadas em tons de cinza, branco e preto. Hoje aparecem a ponta de 2 quadros, um quadro preto, de moldura preta, e um outro um quadro azul, com moldura azul e branca.
tá bom? Vou fazer a audiodescrição da Zilma, essa guerreira, como disse a Mônica, a quem somos profundamente gratos pela sua presença aqui conosco. A Zilma é uma mulher morena, mas pensando nessa tonalidade, nessa paleta de cores, né, epidérmica brasileira, né, é uma morena clara, ela usa uma blusa preta, ela tem cabelos castanhos escuros. Nesse momento, eles se encontram presos. O fundo é um fundo branco, e eu acho que consegui audiodescrevê-la na totalidade. Não tem nada assim mais, ela não usa óculos, não está com fone, então essa é a descrição, a audiodescrição mais precisa da Zilma. Volto com a palavra para a queridíssima Mônica para apresentar a nossa convidada da noite. Então, gente, olha, só pela visão, para quem tem a felicidade de poder vê-la, ela já vai se audiodescrever. Dá para ver, olha só esse sorriso. É um sorriso largo, lindo, maravilhoso. A gente já veio descrevendo a Laura durante a semana nas nossas chamadas. É uma pessoa fantástica. Eu não sei nem o que dizer. Se eu for ler o currículo, vocês vão ficar cansados e cansadas. De simpatia, se eu for descrever aqui o rosário todo, a gente não vai acabar, vai ficar no programa só nisso. Então, assim, Laura é uma pessoa extremamente... Eu vou tentar ser breve. Competente, bonita, simpática, humilde, extremamente brilhante nas suas colocações, claríssima quando se coloca, conversa em todos os níveis. Se precisar dar carteirada, ela sabe dar. Se precisar ser camarada, companheiraça, e falar com qualquer pessoa, com qualquer partido, ela sabe falar. É uma criatura super do bem. Eu não sei nem mais... Ai, Alan, não me deixa continuar, não, que eu já vou passar o programa todo assim. Como muitos convidados queridos que nós já trouxemos aqui, Laura é uma pessoa muito especial. Então, assim, é um orgulho para nós, é uma honra para nós, é um prazer enorme, e é uma pessoa estudiosíssima do tema de hoje, que é o ensino superior e o acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior. Nós já tivemos a oportunidade várias vezes de comentar o quão excludente esse nível de ensino pode ser e costuma ser. Se é assim para todos nós, imaginem só quando se trata do caso de possuirmos alguma deficiência, né? Fica pior. Então, a Laura vem estudando isso há muitos anos. A Universidade Federal do Paraná é uma das pioneiras nessa iniciativa. Muita gente não sabe disso, pois vão saber hoje. E eu acho que nós achamos que ela traz esse ineditismo quando ela fala não só das pesquisas, mas de todo o trabalho dela como gestora, como pesquisadora, como ativista, como militante da causa, né, nesse plano aí, nesse nível de ensino. E eu acho que, posso dizer, nós achamos, com certeza, que vai ser um bate-papo muito legal. Então, é com muito prazer que eu apresento, em nome dessa equipe fantástica, a Laura, e passo para ela a palavra agora, para ela se audiodescrever e falar mais um pouquinho que, por acaso, eu, sei lá, não tenha falado ainda, que ela queira falar. Laurita, é contigo. Boa noite, gente legal, gente boa, que está conosco. Primeiro, quero agradecer muito, muito, muito o convite. Eu estava esperando, fiquei muito feliz, e dizer, para, enfim, me autodescrever nesse momento, dizer que eu sou uma mulher branca, com os cabelos ruivos longos por opção, sobrancelha preta grossa, olho verde, o sorriso é largo mesmo, eu costumo dar umas gargalhadas. Nesse momento eu estou com um fundo branco e uma tira amarela assim na cortina. Estou na casa de amigos muito queridos e organizamos um estúdio aqui. Não estou em Curitiba nesse momento, estou no litoral do Paraná, com os poucos amigos que a gente diz, né,
que também estão tendo todos os cuidados possíveis nessa pandemia que, enfim, ainda nos acompanhará por um tempo, pelo menos. E dizer que é muito bom estar aqui com vocês e que a gente vai fazer, com certeza, um bate-papo bem legal hoje, da melhor forma possível, tratar de um tema que, para mim, tem uma importância enorme, que eu já labuto, né, há mais de 20 anos. Eu costumo dizer que é a minha cachaça, né, e eu vou continuar com ela. Então, aí, gente, para nós iniciarmos a nossa conversa, e muito feliz, apesar de tudo que a Mônica colocou no início. Laura, minhas colocações no início são sempre um pouco dark, mas é mesmo para a gente não perder, sabe? Essa coisa do pé no chão, da gente resistir e não esquecer da luta nunca, né? Assim, a gente está aqui na luta, na verdade, esse programa é uma luta, né? É uma lembrança semanal de que a gente tem que lutar mesmo. Bom, vamos começar então, né, nessa luta. Vou te provocar um pouquinho, vou pedir a você para trazer para a gente, tem 1000 questões sobre isso, né? Todos nós aqui estamos envolvidos com o ensino superior. Eu vou pedir para você, então, não é ainda uma provocação, você contar para a gente esse pioneirismo da UFPR, da Federal do Paraná, sabe? Porque eu acho que o pessoal precisa saber, ainda se sabe pouco. E eu acho que é legal você contar isso, assim, valorizar esse trabalho, porque você está nisso desde o início, né? E são muitos dados, né, que as pessoas com deficiência mesmo não sabem, e essa galera que está aqui também não sabe. Poucos de nós sabemos disso, né? Compartilhe um pouco com a gente essa experiência aí, por favor. Com certeza, né? Bom, eu chego na Universidade Federal do Paraná no século passado, né? No ano de 1996. Mas nesse período nós já tínhamos algumas poucas, mas importantes ações, né? Uma delas são as bancas especiais, que trabalhavam e trabalham ainda com o acesso dos candidatos com deficiência no vestibular da universidade. Então, nasce em 1991, né, as bancas especiais da UFPR, num contexto bem diferenciado ainda, não eram pessoas da área. Uma das questões mais difíceis que eu percebo com relação à entrada, à questão do acesso via vestibular, era de que as bancas, os processos de vestibular, os processos das comissões de vestibular, historicamente sempre, né, foram fechados, muito fechados, restrito a um grupo de profissionais. E nesta área, o que eu percebo? Que nós tínhamos pessoas com uma intenção bárbara na época, mas que desconheciam a área. Então, ainda nós tínhamos profissionais de escolas especiais que vinham colaborar com o vestibular da Universidade Federal do Paraná, mas nesse sentido, por exemplo, tem um candidato que era cego, mas a pessoa tinha uma experiência larga em braille, ou então no uso da bengala, enfim, né, de ir e vir, as questões de acessibilidade. Mas não era o que um candidato precisava, né, um candidato cego à época. O que um candidato precisava era de um bom ledor, que lesse corretamente a prova, independente da área de conhecimento, que tivesse um inglês, um francês, enfim, um alemão, seja o que for, a língua, né, a língua que fosse bem trabalhada. E quando nos deparamos, nós tínhamos ali muitas intenções, a melhor intenção possível, mas nós não tínhamos um grupo especializado. E nós demoramos, Mônica e Alain, algum tempo para conseguir entrar nesse grupo. Então, eu vejo que, conversando com colegas, como é difícil para todo mundo romper um pouco com a barreira das comissões de vestibular, por conta de segurança, uma série de coisas, e que foi árduo também na Universidade Federal do Paraná, mas
eu já tenho praticamente, eu tenho mais de 18 anos que eu coordeno as bancas especiais no vestibular. Então, isso dá para a gente uma experiência interessante, né, de compreender quais são as necessidades de acesso. Sei que a gente vai ter um programa que a gente vai falar mais de permanência, mas o que eu percebo? Que a partir da década de 90, até por questões normativas, né, que começam com avisos curriculares, lá com o ministro Hegel, né, muitos anos atrás, as universidades começam a se organizar algumas, pelo menos, né, em termos de acesso, mas nós temos uma estagnação na permanência muito forte. Então, a minha experiência, ela vem no sentido de pensar dentro da Universidade Federal do Paraná ações, organizar, enfim, meios e formas, né, de se discutir esse grande desafio. Era ouvida? Não, não era. Nós tínhamos uma condição de discutir políticas? Não, não tínhamos. Nós não tínhamos nem mesa, na verdade, naquela época, né? E o NAPNE, que hoje a gente tem uma sede, era no meu carro e no carro de mais 2 colegas. Nós colocávamos todo o material e nós íamos de um espaço para outro na universidade, porque não tínhamos nem mesa na pró-reitoria à época. Então, não é uma luta fácil, não foi fácil. Mas nós éramos um conjunto, éramos em 3 professores, pelo menos, né, da universidade, e que dividíamos o NAPNE no porta-mala do carro e começamos a tratar essas questões. Mais tarde, né, quando vem, então, quando a LDB nasce e começa a ter os primeiros impactos, é que a gente começa a ser mais ouvido na universidade, porque, de fato, as gestões não imaginavam que as pessoas com deficiência chegariam de fato. Então, eu sei que isso a gente ainda vai ter um pouquinho mais de tempo para falar, mas vejam, quando eu começo a discutir essa questão na universidade, a minha primeira tese no Brasil, né, pela USP, enfim, que discute, eu também não tinha interlocução, que não tinham dados, não tinha universidade que tivessem uma solidez, né, eu não tinha interlocutores, enfim. E é ontem, né, se a gente for ver historicamente, a década de 90 foi ontem. Então, o que a gente tem a dizer? Que, nesse sentido, a partir do momento que a LDB começa, de fato, a dar um norte para a inclusão, apesar de todas as questões que nós temos sobre a inclusão, a educação básica começa a receber essa demanda de estudantes, e hoje a gente já está na 3ª geração, praticamente, né, de estudantes que passaram pela educação básica, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e chegaram à universidade. Quando a gente começa a discutir essas questões na Universidade Federal do Paraná, nós tínhamos cerca de 14 estudantes com deficiência. Hoje a gente passa de 200. Então, dizer que não teve impacto, de que o processo de inclusão não teve bons frutos, é ignorar, inclusive, as questões numéricas. Então, isso significa que não tem como a gente aceitar, por exemplo, o decreto recentemente aprovado, porque nós temos aí dados sólidos que nos mostram que nós tivemos, sim, avanços com muitas dificuldades, com muitas situações ainda para serem melhor traduzidas enquanto inclusão, mas nós temos um outro quadro. Achei fantástico você entrar nisso, porque justamente temos uma perguntinha que está entrando exatamente nesse assunto. Esse fatídico decreto, né, o famigerado 10.502, que está desesperando o Brasil que pelo menos reflete um pouco mais sobre o assunto, a Priscila está justamente perguntando como é que está sendo essa repercussão aí no Paraná. A gente sabe que recentemente Santa Catarina, por exemplo, disse não contundentemente ao decreto,
né, pelo menos no nível, eu não sei se no nível da educação superior também, mas no nível da educação básica, como está sendo isso aí para vocês? Bom, o Estado do Paraná, tradicionalmente, é o único Estado que criou, pós, né, o decreto, desculpa, pós a Política Nacional de 2008, o Estado do Paraná cria a escola especial na modalidade da educação básica, né? Então, nós temos uma tradição no Estado muito forte com relação ainda a uma educação especial assistencial, filantrópica, e temos, em termos de gestão, talvez um Estado que, de um lado, olha assim para a educação especial. Nós temos inúmeras ações na área de educação especial, no sistema básico também, mas não conseguiu se desvencilhar como deveria de uma perspectiva mais inclusiva. Tanto é que nós somos nomeados no país como o Estado que não avançou de uma forma mais direta para as perspectivas de inclusão, né, no sentido de entender a escola como o locus mais inclusivo, né, que a gente poderia lutar. Então, o que a gente percebe? Sim, é óbvio que a gente está com um movimento aqui, eu não vejo ninguém dizer que está gostando do que veio, mas eu vejo que nós estamos ainda muito impactados, a gente está vivendo o impacto ainda, né? Porque sabíamos que não viria um decreto só por decreto, né? Pela via de decreto, a gente já sabe que não seria nada democrático, mas na Universidade Federal do Paraná nós não vamos arredar de jeito nenhum com relação às perspectivas de inclusão. Nós vamos continuar e cada vez mais as gestões da universidade, nossos gestores, nossos últimos reitores têm tido uma luta forte, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. O nosso próximo reitor, que é o atual, e é o que nós vamos, né, estamos ainda nessa luta, que é o professor Ricardo Marcelo, ele luta muito pelas questões de inclusão. Então, enquanto a Universidade Federal do Paraná não vai ter nenhum tipo de arranjo, né, com relação a esse decreto, a resistência, sim. No Estado, enquanto educação básica, eu estou percebendo ainda que, principalmente os professores, muito preocupados, mas a gestão ainda não deu tom de como será a partir de agora. Então, a gente tem que realmente acompanhar, estar bem atento a essas questões. Não sei se eu te respondi. Não, mas a resistência na universidade, a gente não vai arredar o pé, não. Sim, que bom. Alan, quer fazer alguma... Eu quero mencionar que tem muita gente aqui presente, mandando beijos, então... tem muita gente aqui que a gente conhece, sabe, Laura? Que são próximos. Nós temos aqui uma audiência cativa, né, Mônica? Então, Matheus está aí, Rosângela está aí, Verônica está aí, beijo em todos. Ângela Venturini, beijo, Ângela, saudade de você, Ângela. Nós temos aqui uma audiência cativa. Priscila, que está sempre com a gente. Silvia Carla, está sempre Eliana com a gente. Muita gente do Paraná, Laura, você sabe que você vem, você traz aí audiência também. Olha, Vanessa linda, saudade de você, lá do Paraná. Olha quem está aqui, gente, Lucélia Rabelo, lá do Pará. De Bauru está aqui. Colegas que bom. Gente, olha aí, gente. O Claudovil não é da Amapá? O Claudovil não é da Amapá? Ele foi aluno do mestrado lá na UFPR, mas ele é do Amapá.
Olha, Que bom, que situação a que essa luz Carrapato tem voltou, porque ele vivido tão estava trágica, né? ele estava comentando. Você está sem áudio. Ele estava comentando que estava sem luz, que bom, pelo menos voltou. Em parte. Ai, Claudovita, espero que Sim, você em esteja parte. bem. Eles estão tendo revezamento. Que, Letícia está aqui também. Pois é, muita gente. A Eliana Zanata, olha, muita gente bacana, né? Gente, muita gente. Patrícia, uma galera muito bacana que a gente gosta muito e que está sempre aqui com a gente. Olha, muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Então, aí eu estou pensando aqui. Oi? Isso, por favor, Mônica. Então, os comentários estão aqui, olha lá. A Lucélia comenta que as universidades estão precisando se aliar à educação básica nesse processo de análise do decreto, né? E pautar estratégias de resistência ao que contraria o projeto de educação inclusiva que defendemos. E a Cristiane, ela diz o seguinte: muito importante a gente conhecer a trajetória da educação especial inclusiva para além dos ensinos fundamental e médio. Eu vou fazer agora uma provocação em cima da fala da Cristiane. Aliás, das duas, e aí você me diz o que você acha. Da Lucélia, eu concordo plenamente com o que ela diz, mas vou acrescentar o seguinte, que as universidades precisam se aliar, inclusive entre elas mesmas, né? Porque fica uma fogueira de vaidades, às vezes, cada uma querendo assumir a liderança ou o dizer melhor sobre as outras, que acaba um pouco atrapalhando essa união, concorda? Essa unidade. Então, meio que uma cortina de fumaça que se ergue. Vamos lá. Hoje eu estou com a língua ferina, vou botar né, minhas garras para fora. Que eu estou engasgada, eu já falei, vamos lá, vou desengasgar hoje. E quanto à questão da Cristiane, é uma provocação no seguinte sentido. É a ideia da educação especial inclusiva. Embora eu compreenda o porquê da gente falar, a gente não, porque eu não me incluo nesse grupo, em si falar nessa expressão, especial inclusiva, me incomoda um pouco, porque, embora a educação especial possa ser, sim, orientada por princípios de inclusão, eu não gosto quando a gente usa assim, desse jeito, porque fica parecendo que de inclusiva só a educação especial pode ser. Ou fica parecendo que a educação especial é a única que pode ser inclusiva. A gente alimenta a ideia de que a inclusão é apenas algo que cabe à educação especial. Isso me incomoda bastante, porque a inclusão é mais ampla do que a educação especial. Ela não está dentro da educação especial. A educação especial é que está dentro de inclusão. É uma questão que parece apenas, né, sintática, mas não é. É uma questão puramente linguística? Não, não é. É uma questão ético-política. E eu insisto em bater muito nessa tecla, Laura, porque nós, do campo da educação especial, nós que nos formamos nessa área, né, e às vezes eu volto aí à fogueira das vaidades, com um certo temor de perder, sabe Deus o quê, né, ficamos muito atrelando a questão da inclusão à educação especial, né, e eu acho que assim, a educação especial é um campo em si. Ela não precisa se ocupar da inclusão, ela precisa entrar na inclusão para enriquecer-se. Né? Mas inclusão em educação é uma coisa, né, que compreende, sim, a educação especial, mas muitas outras coisas. Né? Ela compreende, acima de tudo, direitos humanos, justiça social, e a educação especial, que não pode ser separada da educação. Se quiser ser uma boa educação especial, ela tem que estar dentro dessa ideia de inclusão. É isso. Se ela quiser ser uma má educação especial, ela vai se associar a escolas e classes especiais. Vai ficar acontecendo em separado. E não na escola de todos, para todos, por todos e com todos. Pronto, falei. É isso. O que você acha? Então, nesse aspecto,
eu percebo que eu aprendi a olhar para a inclusão para além da educação especial. Eu acho que a gente acaba, se não ter um cuidado, a gente acha que ficou exatamente como você falou, que só a educação especial é capaz de ser inclusiva ou excludente. E o processo de inclusão e de exclusão, ele é muito mais amplo, né? Então, quando eu assumi na universidade uma coordenadoria que reuniu as questões indígenas, as questões de pretos e pardos. Hoje nós temos a CIPAD, que tem as questões de gênero, quilombolas, nós trabalhamos com os migrantes, apátridas, enfim, com um conjunto de demandas que historicamente foram e ainda são excluídas. Então, quando a gente fala em educação inclusiva, não dá para a gente se reportar só as questões da educação especial. E eu me vi, quando comecei a trabalhar com esse grupo, esses grupos, né, o quanto eu também não sabia sequer me portar à frente. Sabe quando a gente fala assim, está conversando com um professor e fala, mas como que eu tenho que atuar com um aluno que tem uma deficiência visual, uma pessoa cega? A primeira reunião que eu participei com lideranças indígenas, eu estava muito preocupada, porque eu não sabia como eu tinha que agir diante desse público, dessas pessoas, dessa realidade. Então, eu me sentia assim, gente, onde é que eu estava? Como que eu fiquei tanto tempo falando de inclusão, se quando tem outras demandas que não são da educação especial, eu me sinto completamente despreparada para minimamente conversar com essas pessoas. Então, foi justamente tendo essa imersão com diferentes grupos, para além daquilo que a gente chama de público-alvo da educação especial, que esse alvo, às vezes, a gente também fica preocupado, que eu consegui compreender que a inclusão, ela é muito mais ampla. Quanto mais a gente se propõe a trabalhar fora da exclusão, mais a gente percebe o quanto a inclusão ela é ampla. Então, acho que esse também é um dos grandes aprendizados, né? Que a gente só tem quando, de fato, algumas situações a gente precisa enfrentar. E também percebi, por exemplo, dentro da universidade, que a exclusão dessas demandas, ela, claro, ela era presente também. A universidade é uma extensão da sociedade, então a gente não pode pensar que porque as pessoas tiveram acesso, né, ingressaram, hoje não só pelo vestibular, mas também pelo SISU ou outras formas, de que a inclusão está posta. Não. Aí vem um desafio muito, muito forte, né? Então, para trabalhar com inclusão, a primeira grande questão é saber que o público da educação especial é uma dos grandes segmentos, né, que a gente precisa estar atentos. Maravilha. Alan, tem mais um comentário lá. É com trigo agora, é com trigo. A Cristiane faz um comentário que é o seguinte, olha, Cristiane Elizabeth, é muito importante conhecermos a trajetória da educação especial inclusiva, né, dentro desse contexto aí que se construiu, né, educação especial inclusiva, para além dos ensinos fundamental e médio. Tá? É uma observação que ela faz aqui, reiterando como é importante pensarmos, né, o ensino superior. Né? E aí, logo em seguida, a gente já tem uma provocação para você, que é uma pergunta, Laura, que é a seguinte: como se é que existe, né, o preparo dos docentes e discentes no ensino superior para que, de fato, né,
esse nível de ensino seja inclusivo, né? E como é que são as suas experiências no seu estado? Provavelmente na sua instituição, porque o estado, né, é muito, muito ampliado, mas como é que acontece isso lá na UFPR? Então, a gente vai ter um programa que a gente vai discutir esses aspectos, mas o que eu posso já te falar, até para você não perder, né, quando for o nosso dia mais específico de tratar dessas questões. Quando a gente está lá trabalhando com os estudantes, seja com os então candidatos, né, na banca especial, ou quando a gente participa das bancas de verificação, que eu acho que se o Alan puder trazer um pouco disso, porque também experimentou, né, e esse ano, ainda não comentei com a Mônica, mas mesmo virtualmente, eu vou querer muito que ela participe conosco, uma das nossas bancas aqui também. A gente já está fazendo um pouco de preparo para isso. Quando a gente está, em algum momento, enfim, na gestão desse aspecto, né, primeiro a gente não pode pensar que os nossos núcleos de acessibilidade, que os nossos NAPNs são o locus da inclusão. A instituição precisa ser inclusiva. A universidade, a escola precisa tomar o processo de inclusão, né, como um todo. Então, quando a gente começa com esses as primeiras entradas, que são com as bancas, a gente já vai conhecendo quem são esses candidatos que depois se tornarão os nossos alunos. E este trabalho, enfim, da universidade está presente, isso, o SISU, de certa forma, não é uma apologia ao vestibular, mas o SISU, de certa forma, faz com que a gente só conheça esses alunos depois desse processo, né, já fizeram a prova do Enem, etc. Então, esse acompanhamento que a gente faz, ele já é uma marca bem importante para que quando esses alunos se matriculam na universidade, e o nosso processo assim que eles se tornam nossos alunos, nós recebemos esses alunos na matrícula, né, nós temos servidores, enfim, pessoas que fazem parte do NAPN, o nosso NAPN é pequeno em termos de número de pessoas, mas já recebem esses, então, alunos da universidade, nós já apresentamos o NAPN, nós já fizemos a primeira entrevista já no momento da matrícula, e todos esses dados, e depois as entrevistas, e trazendo mais material no sentido de como foi a trajetória, se tem documentos, pareceres, enfim, pareceres pedagógicos, tudo isso faz com que a nossa pequena equipe do NAPN, mas que é muito comprometida, já tenha dados básicos para intervir junto às coordenações. Nós criamos, então, o primeiro relatório para esses estudantes, que nós passamos para as coordenações e para os professores, e a partir daí, enfim, com os dados que a gente tem neste momento do acesso, é que a gente começa a intervir na permanência. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que a gente fala acesso e permanência. Quanto mais dados a gente tem de acesso, melhor a gente começa a permanência desses estudantes. E o que a gente também tem a dizer? Que todos aqueles cursos que recebem alunos das mais variadas deficiências, caracterizações, enfim, eles vão também tendo um know-how. Então, o que a gente percebe? Nós temos cursos, historicamente, na universidade que recebem cegos há mais de 20 anos. Então, esses cursos, a gente percebe que a condição dos professores de receber esses alunos já é outra, já passaram por várias experiências. Então, estar presente na universidade, esses alunos estarem presentes, é fundamental. Né? A gente está trabalhando hoje aqui, discutindo a questão da deficiência, mas nós temos outros públicos também que necessitam de muita atenção. Os alunos com alçabilidade de superdotação, os alunos que não possuem deficiência, mas têm necessidades mais específicas, com dislexia, com todos os dias da vida, que muitas vezes só se descobrem na universidade. Eu recebo muita correspondência de professor dizendo, olha, eu percebi nas provas desse estudante tais marcas, isso pode ser uma dislexia?
E daí muitas vezes, o aluno, né, o estudante se descobre aos 20 anos que tinha um processo de dislexia e que, enfim, teve todo um percurso na educação básica que ninguém disse antes. Um dos casos mais emblemáticos que a gente teve agora na pandemia foi um estudante que descobriu TEA, o autismo, no último ano, no último semestre do curso de Direito. Ele disse, se eu tivesse tido já a compreensão de quem eu era, eu teria trabalhado de outra forma. Então, assim, eu consegui intervir com os professores, alguns com um pouco mais de resistência, mas como só no último, né, semestre, mas, assim, sem informações, sem essas pessoas estarem na universidade, e a gente não consegue trabalhar com uma permanência com o mínimo de qualidade, porque falta muito. A gente achar que a permanência é de qualidade e que a gente está dando conta, não. A gente corre muito atrás, a gente está muito atento a um compromisso muito forte, e nesse momento agora de pandemia, uma das questões que eu acho que a gente vai ter que prestar muita atenção é que número de estudantes com deficiência se inscreveram no Enem. Isso vai ser um dado importante para ver em que medida esse processo de exclusão se coloca já no acesso. Vou estar muito atenta no vestibular, vou estar trabalhando também para ver o número diminuiu, como é que tem sido, como é que está sendo agora nesse momento de pandemia, porque na permanência a gente percebeu que agora, no segundo momento enfim, de ensino remoto, é que os alunos com deficiência tiveram um movimento maior. Nós recebemos do programa Incluir um montante o suficiente. No início do ano, uma preocupação enorme nós estávamos, porque nós não iríamos conseguir dar conta de pagar todas as bolsas de estudantes tutores. Sobrou praticamente todas as bolsas. Então, se sobrou bolsas, é porque os alunos com deficiência não estavam, de fato, exercendo e não estavam matriculados nas disciplinas. Então, nós tivemos que fazer outro movimento, né, e levantamentos. Tem alunos que até hoje eu não sei o que aconteceu, porque tentamos de todas as formas nos comunicar. Então, para a gente falar de permanência, alguns dados desse ano, por conta da pandemia, a gente precisa levar como uma experiência de vida também. É tão lábil a inclusão que uma pandemia fez com que muitos desaparecessem, não são só alunos com deficiência. Então, qual é o percentual de alunos que se matriculou? E com todas as críticas que a gente tem à questão do ensino remoto, mas nós sabemos que, neste momento, a exclusão maior já se passou um ano praticamente. Nós precisamos, de alguma forma, trazer os nossos alunos de volta, porque as questões referentes à evasão, elas são muito, assim, elas acontecem com muita rapidez. Então, se nós não tivermos, nesse momento, desculpa que eu até saí um pouco do foco, mas isso tem me agoniado muito, né? O quanto nós perdemos de alunos, que a gente não tem notícias, e isso precisa ser encarado com muita, enfim, com muito vigor, no sentido de ter ações, e realmente, assim, nesse ponto, sem dúvida, eu vejo que aqui na Universidade Federal do Paraná, nós tivemos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis extremamente atrás dessas questões, preocupadíssima, né, com os alunos, mas algumas questões, assim, que nos causam muito impacto com relação aos alunos com deficiência, se criou, faz os levantamentos, se pensa em tecnologia assistiva, mas se não tem acessibilidade, não adianta ter internet, ter um computador. Mais de 90% dos nossos sites governamentais são inacessíveis. E nós estamos com a intérprete aqui, que ela sabe, e que não, a forma como
os sites tratam da acessibilidade no Brasil, é precaríssimo. Então, assim, eles ficaram sem informações. Quando nós fomos discutir com os estudantes, perguntar para os estudantes surdos daqui da Universidade Federal do Paraná quais eram as principais dificuldades, enfim, no ensino remoto, lá em abril, a maioria deles dizia que não precisava ter ensino remoto, que podia ser presencial. Mas por que eles tinham essa visão de que podia ser presencial? Porque as informações sobre o Covid não chegavam. Então, vejam a vulnerabilidade dessa população. Se ela não sabe exatamente quais são os cuidados sanitários que precisa ter, estão muito mais vulneráveis, a ponto de dizer que poderíamos voltar e ter aula presencial. Então, essas situações nos demarcam que se a gente não tem um acompanhamento, principalmente nesse momento, muito forte, não só as questões de acesso, mas de permanência, porque, vejam, nós iniciamos a pandemia em março. Era um processo de acesso ainda dos novos alunos. A matrícula estava acontecendo ainda, principalmente do SISU. Então, interrompeu tudo isso. Então, falar de permanência, nós temos um protocolo para contar para vocês na época, antes da pandemia, mas o protocolo agora, nesse momento da pandemia, tem que ser outro. Não dá para trabalhar com o mesmo protocolo de inclusão, porque a situação é muito diferente. A exclusão está muito mais perto, né? É isso. Tentando resumir um pouquinho. Nós temos aqui alguns comentários, Laura. Quer ir, Mônica, nos comentários? Posso Beleza. Ir, sim, até porque vários eu mesma fui alimentando. Você já... Deixa eu ir pra lá. Você então, provocações suas. Então, o pessoal aqui está perguntando, a Priscila começou perguntando como é que é o preparo dos docentes e discentes no ensino superior, para que haja de fato a inclusão, né, para que sejam de fato inclusivos nas experiências aí do seu estado, né? E aí, em função de todas as coisas que eu fui lançando e que você também foi respondendo, a Eliana traz o seguinte, que é uma condição fundamental para promover... Os serviços de educação especial são uma condição fundamental para promover a equidade, atender as especificidades, e que pensar a educação inclusiva sem pensar a presença da educação especial seria excludente, no ensino superior ainda mais. A educação especial como parceira, somando forças e um trabalho real voltado para a inclusão, para atender as diferenças. A Lucélia reconhece que inclusão é ampla, a educação inclusiva é ampla, que isso para ela é claro, e que abrange outros diversos grupos historicamente marginalizados, concordando com o que eu tinha colocado, né? E o Matheus diz que toda vez que ele usa o termo educação inclusiva, ele acha que está cometendo um pleonasmo, porque educação tem que ser inclusiva, né? E que a gente tem que ficar advogando o óbvio, quanto que isso é complicado para ele, né? Então, assim, de pergunta mesmo, só teve a da Priscila, como é que é o preparo dos docentes, até porque a Eliana, logo depois, fez um comentário em cima disso, né? Que a grande questão talvez sejam as atitudes nossas, né? E a Lucélia também voltou comentando isso, que talvez um dos maiores desafios seja a nossa própria formação, coisa que nós aqui no Plano Academia já dissemos várias vezes também, né? Assim, e eu ainda cheguei a dizer, se tem alguém muito bem preparado hoje para nos preparar no ensino superior, talvez sejam nossos colegas da educação básica, coisa que você também acabou de dizer, né, Laura? Sem querer, mas você acabou dizendo isso, com outras palavras, né? Porque eles têm mais experiência. Apanharam, né? Ganharam no tapa, porque não fomos nós que os preparamos, mas eles adquiriram essa experiência, né? Então, assim, ninguém melhor do que a galera da educação básica hoje para dizer quem é que sabe fazer inclusão aqui, ou chegar perto disso, né? É a educação básica.
Então, aí, fica a pergunta lançada. Como é que a UFPR está fazendo isso? Qual é o caminho das pedras? Como é que fica isso? Eu tenho uma outra provocação, porque Laura já ensejou um pouco também uma resposta, né, em relação a essa questão, né? Laura, eu fiquei pensando aqui, né, pelas várias experiências que eu tive aí com você no Paraná. Então, para quem não sabe, eu fui supervisionado no pós-doutoramento lá na UFPR pela professora Laura e vivi experiências singulares lá, foram muito interessantes. Mas uma coisa que eu sempre fiquei com dúvida, Laura, e é uma realidade que eu tenho encontrado, porque a Mônica, para quem não sabe, ela também foi uma precursora na UFRJ, tá, gente? Ela não fala muito dela, porque ela é tímida, mas ela foi uma precursora na criação da DIRAC, que é a Diretoria, né, de Acessibilidade da Universidade, a UFRJ, que hoje é a maior universidade em termos de quantitativo de discentes de uma universidade federal no Brasil. Então, os desafios para a Mônica não foram pequenos. A minha pesquisa de pós-doutoramento, orientado pela professora Laura, revelou isso, o quanto foi desafiador para a Mônica, no seu momento histórico, político, implementar uma diretoria de acessibilidade, enfrentar os múltiplos desafios do processo de inclusão numa universidade do tamanho da UFRJ, né? Isso é uma coisa que a gente precisa considerar também nesse debate. Mas uma coisa que sempre me provocou, Lara, é o seguinte: vivendo lá as experiências das bancas de verificação, isso foi assim muito enriquecedor para a minha experiência, como eu aprendi. Mas assim, a gente sabe que tem, né, a lei que faz reserva de vaga nas instituições federais de ensino superior para pessoas com deficiência, né? A lei de dezembro de 2016, ela começa a vigir em 2017, ok. Mas quem não vem, a gente sabe que existe, né, você inclusive já se deparou com várias situações como essa, e quem não vem, o candidato que não vem pela lei de reserva de vaga, ele vai pela ampla concorrência. Como é que se tem, ele entra na universidade, ele entra pela ampla concorrência, e ele não se declarou pessoa com deficiência, mas ele está lá dentro da universidade. E aí? Como é que você faz? É uma situação que eu imagino que deva ocorrer em circunstâncias várias, nas universidades brasileiras, né? Você já se deparou, imagino, com situações como essa, e como é que você fez diante desse desafio? É uma curiosidade. Então, quando a gente busca o mapeamento, eu sempre falo que é um mapeamento possível, né? Então, eu tenho um projeto que eu chamo de dinossaurico, porque ele tem a minha idade, ele tem 25 anos, né? Que é a idade que eu estou na universidade. Esse ano completo, em 2020 eu vou completar 25 anos de universidade, e esse projeto, ele tem quase 25, porque ele nasce um ano depois. A gente faz mapeamentos de várias formas, e a Mônica, a gente fez um exercício inicial, né, Mônica, o ano passado, e que a gente pode, obviamente, dar continuidade, mas a gente tem a entrada pelo vestibular, e tem alguns candidatos que, apesar de ter o edital sinalizado, edital com acessibilidade, não se dão conta que podem entrar pela via das cotas. Há pessoas com deficiência que também fazem a opção de não querer as cotas, e nós temos um número grande de gente que não tem deficiência e quer as cotas. Também tem isso. Por isso que a política tem que ser transparente, a gente tem que fazer as bancas de verificação, porque é uma política para as pessoas com deficiência. Então, é legítima para essas pessoas. A pessoa com deficiência que optar, é uma questão sua, né? Que a gente vai atender na permanência, obviamente. Eu já ouvi muitos alunos que depois que entraram com deficiência disseram: professora, eu tive uma família que me acolheu, eu sempre tive todas as condições, uma escola com as condições, tive tudo que precisava, esta cota não é para mim, por mais que eu tenha baixa visão, enfim, tem pessoas que precisam mais. E você encontra uma realidade muito grande. Então, nós vamos encontrar lá aquelas pessoas que farão o vestibular e farão a declaração, aqueles que desconhecem e que a gente vai descobrir no andar da carruagem e que eles descobrem o NAPNE, às vezes, sei lá, às vezes até um ano depois, porque por mais que a gente faça, a Mônica, que estava também em espaço, por mais que você divulgue, a universidade tem uma série de situações, muitas vezes as pessoas não conhecem. Né? Então, nós temos pelo SISU, a entrada pelo SISU, que é bem complexa,
porque nós não temos nenhuma condição de saber quem são essas pessoas, lá não tem banca de verificação, e a banca de verificação daqueles candidatos via SISU, acho que eu estou falando muito rápido, a nossa intérprete aí, pelo SISU, vai acontecer no momento da matrícula. Então, é diferente, gente, quando você recebe o material, você avalia quais são os documentos que o candidato está entregando. Não, o SISU nós descobrimos no momento. E às vezes, a gente tem muito mais fraude via SISU do que via vestibular. Né? Eu já participei de várias bancas, depois as questões de fraude, que é quando tem as denúncias, né? Que é uma outra situação bem complexa também. Então, temos a entrada via SISU, temos aqueles que fazem opção por não entrar. No caso da universidade, nós temos também o sistema Provar, que é um sistema de entrada para quem já está, quer mudar de curso, ou de universidade federal pública para pública. Então, a gente acaba fazendo, então, esse mapeamento nesse projeto Dinossauro, que eu falei para vocês, porque tem muitos anos, visitando todos os cursos de graduação, né? Nós temos mais de 140 aqui na universidade, e o que a gente percebe, Alain e Mônica? Que os secretários de curso, geralmente são as pessoas que mais conhecem os estudantes. Os coordenadores ficam 2 anos, e quando eles estão conhecendo mais os estudantes, eles saem. Então, a gente tem tido sempre um contato com as coordenações, mas para nós, o secretário do curso, ele é primordial, porque ele está ali há muitos anos, ele que recebe, vamos falar num período que não é sem Covid, mas é ele que recebe, que está ali no balcão, que conversa com os alunos, enfim, muitas vezes a gente conversava com o coordenador de curso e dizia, não, aqui não temos nenhum cego. A gente saía, falava com o secretário e dizia, não, tem cego sim. Então para a gente ter um mapeamento, a gente tem que fazer várias imersões. E, mesmo assim, tentando cobrir de várias formas, a gente acaba descobrindo, veja esse menino também, eles também se descobrem, é uma pessoa cega, uma pessoa surda, tudo bem, mas uma pessoa, o TEA, por exemplo, o autismo é uma situação que a gente percebe, o transtorno do espectro autista, que muitos estudantes se descobrem na universidade. Altas habilidades de orientação é a mesma coisa, as pessoas passam a vida inteira sem entender o que está acontecendo, a família sem entender, e vem a descoberta no período da universidade, jovens e adultos. E outra situação que eu percebo muito, que às vezes quando o filho descobre o diagnóstico de TEA, o pai também percebe que tem, ou a mãe. Isso não é nenhum nem 2 casos. Então, é muito complexo a gente ter aí um quadro de como a gente chega nessa realidade. Mas uma das situações que precisa mudar, assim, e se a Lucélia está aí ainda, ela sabe que a gente batalhou muito esse ano com o grupo do INEP, é que os nossos dados sobre o percentual de alunos com deficiência que está no ensino superior estava completamente equivocado. A gente, assim, torce muito que o próximo censo não traga os erros que vem trazendo, que é colocar pessoas com várias síndromes e alunos com altas habilidades de superdotação como número de alunos com deficiência. E a gente conversou numa banca sobre isso, né, Alan? O quanto a gente tem que estar muito atento à forma como os próprios, enfim, órgãos, institutos tratam dessa questão. Então, pensar no número de alunos e pensar nesse acesso e quem está matriculado na universidade é muito complexo. Achar que o mapeamento via vestibular vai dar conta, não. Dá em parte só. Olha, infelizmente, Mônica, eu sempre isso tem que ser o... Desculpa, é que a Silvia botou uma pergunta super importante aqui, por isso que eu estou preocupada em liberar a gente. Acho que ela traz aqui uma pergunta sobre o futuro, né? Que eu acho que é legal a gente pensar, sabe? Ela diz assim, e o futuro, Laura? Como é que você enxerga o nosso futuro nessa perspectiva de inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior, tendo em vista tudo isso, né? Assim, acho que o ano em si,
essas mazelas, né, de uma lei que não tá, cujo governo não quer se desfazer dela. A gente não tem visto grandes avanços. A gente vê um Rodrigo Maia que não está colocando ela em pauta. Ah, mas tem muitas emergências, tem muitas urgências. Ok, mas a gente bem sabe que o nosso Congresso, quando quer, né, prioriza, passa na frente uma urgência atrás da outra e taca lá como primeira. Então, o que, na minha análise em particular, é muito nhenhenhé, o negócio não está querendo ser priorizado, eu não sei o que está por trás disso tudo, mas vocês me desculpem, mas sabe, eu acho que a gente não está podendo descartar nem teoria da conspiração mais, entende? Assim, sinceramente. Como é que você acha que fica o nosso futuro? Acho que essa é uma pergunta que a gente não pode fugir dela, mesmo que a gente corra o risco de estar errado. Mas como é que Sim. fica esse futuro? Eu acho que longo. Eu penso, Mônica, que no início do programa você já deu um caminho bem importante, que é a primeira grande questão é esquecer as vaidades, né? Entre as universidades, entre os pesquisadores. Mais do que nunca, a gente precisa ter um planejamento das nossas universidades, sejam elas públicas ou até privadas. Nós vamos falar das públicas, que é o nosso campo, né? E nós já tivemos à frente, a Lucélia também está aí, e vamos continuar insistindo, né, em fóruns, em espaços onde as universidades concentrem focos, e o foco do acesso e da permanência, e da questão laboral, que é algo que é super importante também, que eu acho que o programa em algum momento vai trazer, das pessoas com deficiência, mas eu vejo que o nosso futuro, ele vai estar estará muito atrelado às formas orgânicas que nós teremos aí, nós teremos essa capacidade de pensar em estratégias. E nesse aspecto, eu acho que nós estamos aqui com 3 universidades, né? Duas do Rio de Janeiro, uma do Paraná e vários outros colegas. Então, eu vejo que o nosso futuro, se nós não pensarmos de uma forma orgânica e unitária, eu acho que Gramsci ajuda muito a gente nesse aspecto, não teremos grandes êxitos se não trabalharmos nessa perspectiva, pensando em fóruns, pensando em pautas de universidade, laboratórios como o de vocês, trabalhando de forma conjugada. Então, é esse o movimento que a gente tem que ter, e no congresso que a gente vai ter agora, que vai ser, né, novamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 3º Congresso de Inclusão no Ensino Superior, ele tem sido um espaço bastante importante, que eu peço que quem não conhece ainda, né, faça a sua inscrição, né, porque nós vamos estar discutindo, quer dizer, aí um espaço importante também, e nós temos que criar outros tantos, como tem o Academia, o Alan tem feito um trabalho incrível também no então, assim, eu acho que tem várias frentes, e são essas frentes que vão nos dar essa força e essa condição, porque pensar que a Câmara vai resolver, que o decreto vai cair, não vai. Nós temos que nos organizarmos em termos de universidades, né, e de pesquisadores também, né, as famílias, os estudantes, né, gente, os estudantes precisam ser protagonistas, a gente também não pode imaginar que nós, universidades, como os estudantes, né. Laura, desculpe, Alan, eu vou cortar, vou entrar na frente de novo. Laura, eu queria agradecer muito, e, pessoal, eu queria pedir a vocês para continuarem curtindo os canais do Lepedi e do LAPEAD, que é esse aqui, o nosso ali, né, do Pan Academia, está no meu nome, mas, na verdade, é o LAPEAD, porque são iniciativas mesmo de resistência, sabe? Em que a gente tenta fugir um pouco dessa coisa que a academia faz de mais do mesmo. Eu, particularmente, eu não vou falar a gente, não, vou falar agora no nome do LAPEAD, que é o meu grupo. Mas acho que alguns grupos, e o do Alan, eu acho que eu posso dizer que é muito nesse sentido também, eu venho percebendo há décadas, né, que a academia faz muita coisa boa, mas também faz muito mais do mesmo. E uma coisa que me incomoda muito é ver
sempre as mesmas caras, sempre os mesmos grupos se apossando do poder instituído das associações, das federações, dos grandes eventos como Amped, Endip, sei lá mais o quê. E sabe, gente, isso cansa. Eu acho que eu acho que não é isso que Laura quis dizer necessariamente, mas eu acho que cabe dentro do que ela quis dizer também. Quando a gente fala em criar espaço de resistência, eu estou falando disso, criar outras searas em que se possa circular, sabe? Em que possam circular outras vozes. E eu quero assim, convidar todo mundo que está aqui para isso. Eu, particularmente, e colegas, eu já criaram, vem criando esse espaço, né? Acho que a professora Eniceia Mendes, por exemplo, quando criou o OERJ, teve esse brilhantismo, né, de construir uma rede importantíssima, que teve um tempo importantíssimo e que deixou um legado, né, que ainda funciona em parte, importantíssimo, e que gerou desdobramentos importantíssimos. Né? Eu mesma construí um observatório internacional, fiz parte do nacional, o OESP, né, de Educação Especial, coordenando o estadual, depois construí outro, que é uma outra rede internacional super importante, mas, e assim, não tenho medo, e eu acho que nem sei, nem outras pessoas que vão criando e construindo essas redes, de entender que, às vezes, o tempo também acaba, está na hora de mover, ir para frente, construindo e criando outros. E eu acho que é isso que é saudável, a gente, às vezes, oxigenar a própria vida, entendendo que a gente cria, e da onde se cria a fertilidade para se criar muito mais. Né? Então, assim, quando eu falo que a academia às vezes precisa largar o osso um pouco, é isso. As pessoas têm que entender que dar espaço não quer dizer abrir mão da coisa boa. Quer dizer que a coisa boa pode ter assumida outras pessoas, outras caras e horas, sabe, ideias novas, né? Para ver se realmente a coisa muda. Né? Porque às vezes não é com a gente, é com o outro. Né? E é isso que eu entendo, sabe, gente? E eu acho que isso cabe... Ui, minha campainha está tocando, perdão, mas vai parar já já. Eu acho que isso cabe. Um dia, se o Pan Academia acontecer isso, e a gente criar outra coisa, a mesma coisa. Então, assim, as coisas têm um fim, né? Mas isso não quer dizer que o fim seja, assim, necessariamente negativo. Quer dizer apenas que pode ser um renascimento, né? Ou o nascimento de outras coisas ainda melhores. Eu não estou dizendo que o Pan Academia vai acabar agora, não. Eu estou dizendo que, às vezes, acabar pode ser muito saudável, só isso, não se assuste. Na verdade, não acaba, Mônica, rizomatiza, é diferente. Ou isso, ou homileticamente falando, homiletiza também. Né? Vamos usar homilética, isso, homiletiza, isso aí. Então, não acaba. Né? Eu me lembro agora do enredo da Mocidade, que foi campeão em 1996, e eu que sou um homem envolvido com samba, você sabe disso, o criador e a criatura. Presunção do criador achar que a criatura não tem vida própria. Pois é presunção pura. É que nem então, a gente orientando, deixa eles voarem, é a vida própria. Uma vez criados, são como os filhos. São filhos para o mundo. Bom, olha, gente... Finaliza, amigão, agora é contigo. É muito chato fazer esse papel, porque, assim, mas me cabe essa parte... Mas vai ser mais Laura. Me cabe essa parte... Não sabe, mas eu sei. De dizer, olha, gente, nós já estamos com 1h15 aproximadamente de programa, então o nosso tempo se esgotou. Agradecer muitíssimo a querida Laura por ter aceito esse convite, estar conosco aqui nessa noite de domingo, debatendo assunto da tamanha importância como esse, da inclusão no ensino superior, com foco no acesso. Agradecer a todos e todas e todos que estiveram conosco aqui, participando, interagindo, mandando suas perguntas, comentários, beijos, e a gente fica muito feliz, porque nós somos muito amorosos, tá?
Agradecer a Mônica, essa interlocutora provocativa, né? Que está ali trazendo sempre para a gente reflexões que nos permitem, homileticamente, né, na perspectiva da complexidade, da dialeticidade, pensar a impermanência, que é a única certeza da vida. E a Zilma, queridíssima, muito obrigado. 1h15 de interpretação. A gente esgotou você fisicamente, tenho certeza disso, mas também estamos muito agradecidos pela sua generosidade, tá, Zilma? Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, ó, curte aí o nosso vídeo no canal Mônica Persa. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, porque você acompanha todo domingo a programação aqui do Panacademia, tá bom? Beijo, meninas. Beijo, galera. Beijo em todos e todas. Até domingo. Até domingo. Beijo, gente. E na próxima tem permanência, por aí tem bastante coisa para a gente falar também. Obrigada, Alain. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos. Muito obrigada. Zilma, muito obrigada. Alães, muito obrigada. Meus Alans, vocês sabem, estão vendo que eu adoro um Alan na vida, né, gente? Olha, gente, agora é a minha vez. Ele acha que eu vou terminar o programa, mas eu não vou. Quero dizer para vocês que eu amo vocês, tá? Célia, Francisco, Silvia, Zilma, obrigada, Zilma, obrigada. Daiana, Vanessa, gente, muito obrigada. Eliana, Matheus, Francele, galera, beijo. Desculpa a acidez, eu não tomei o meu omeprazol hoje, foi mal. Eu prometo.